Veja como são as coisas, meus amigos. Quis o destino que nesse momento tão difícil que a sociedade brasileira atravessa, André Mendonça pode fazer história nesse país. E numa canetada, acabar com toda essa barbaridade que está acontecendo aqui na nossa nação. Ele foi sorteado, voltou a funcionar, né, de maneira até intrigante, aqueles sorteios do STF. E ultimamente nós estamos vendo o André ser sorteado em vários, né, processos que são julgados lá no Supremo Tribunal Federal. E esse processo aí eu acho que deixou o ministro Alexandre de Moraes numa sinuca de bico, porque ele pode acabar com a coisa toda. André, vá e faça justiça. Vou mostrar aqui para vocês. Veja a diferença de ministros, né? Gozado que essas coisas não acontecem com o André, né? O Flávio Dino estava numa aeronave, porque agora eles não podem mais andar de jatinhos, né? Porque acabou a farra, acabou o dinheiro para colocar combustíveis nesses jatinhos da Força Aérea Brasileira para eles viajarem para onde eles quiserem. Tem que ser gente como a gente. E uma passageira acabou falando umas verdades para Dino. O cara não gostou. Mas a situação mostra que como eles estão completamente, né, acabados. A partir do momento que o cara quer brigar com uma brasileira que banca os luxos dele, né, como boa pagadora de impostos, é que a gente vê como a ditadura que eles dizem não existia aqui nesse país. Solta o dedinho aí no like, vamos passar notícia, informação, acerta o dedinho aí que a gente vai informar tudo aqui. É uma cara de pau, né? O Brasil é dos brasileiros. O sujeito vive se gabando aí com esse bonezinho aí na cara, tal, pá. Mas vocês estão vendo aqui a barbaridade? Foi uma das melhores charges que eu encontrei para demonstrar. O Brasil é dos brasileiros, né? São um cara de pau demais. Só que ainda tem pessoas que a gente pode se agarrar aí em esperança para fazer o bem, né? O André Mendonça foi sorteado relator do pedido para suspender a ação sobre a suposta trama golpista e pode anular a delação de Mauro Cid. Tá bem aqui, vários veículos de comunicação passando, mostrando. E ele pode matar 2 coelhos, meus amigos, numa cajadada só. Que ele também foi incumbido agora, né, de ser o relator da CPMI do INSS. E ele pode mandar já 20 elementos que estão sendo investigados nessa barbaridade toda que aconteceu no Supremo Tribunal Federal para cadeia. Então vejam bem, olha nas mãos do André Mendonça o destino do Brasil. Vou trazer essa notícia aqui primeiro, olha só. Mendonça vira o relator de pedido de suspensão da ação do plano de golpe. Eles não colocam nem suposto golpe, né? Coloca plano, teve um plano de golpe. CNN, né? O ministro André Mendonça foi designado agora relator de um pedido de liminar para suspender a ação de tentativa de golpe de Estado. O julgamento do presidente Bolsonaro e outros 7 réus começa hoje. O pedido de habeas corpus foi impetrado pela defesa do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, que integra o núcleo 3 do processo da trama golpista. Mendonça, eles colocam, né, indicado por Bolsonaro à corte, foi sorteado como relator no dia seguinte. Eles não colocam, né, por exemplo, Flávio Dino colocado por Lula, Zanin colocado por Lula e muitos outros que estão ali, Dias Toffoli. O ministro ainda não fez nenhum despacho no processo. Está na hora, velho, de entrar para a história do Brasil. Além da suspensão da ação penal, a defesa pede a revogação da prisão preventiva do tenente-coronel, que está preso desde novembro de 2024. Integrantes das Forças Armadas do Exército, chamados Kids Pretos, Ferreira é acusado de ter participado da elaboração de um plano para manter Jair Bolsonaro no poder. O habeas corpus também pede que seja declarada a nulidade da colaboração premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Segundo a defesa, os depoimentos do delator são marcados por contradições e mentiras flagrantes e teriam sido prestados voluntariamente.
A petição sustenta ainda que houve irregularidade na condução da delação com a participação direta do relator da investigação, que violaria o sistema acusatório e o princípio da imparcialidade. Os advogados alegam a ausência da contemporaneidade dos fatos ocorridos em 2022 e sustenta que o militar vinha cumprindo medidas cautelares como proibição de deixar o país e de manter contato com outros investigados sem qualquer descumprimento. Para os defensores, a prisão é desproporcional e baseada apenas em alegações genéricas. Está bem aqui. Outro ponto levantado é o excesso de prazo. O agravo contra a negativa de liberdade provisória está pendente de julgamento há mais de 6 meses na primeira turma, o que para os advogados configura constrangimento ilegal. Mendonça também é relator de outro habeas corpus que tenta atrasar o julgamento de tentativa de golpe. O processo foi protocolado pela defesa do réu Felipe Martins. Gente, ele é réu em um processo que ele é inocente. Ele não viajou, e mesmo se tivesse viajado, qual o crime de um cidadão brasileiro, o cara que era assessor de um presidente viajar para os Estados Unidos? E tem toda aquela situação, tudo que aconteceu no aeroporto, né, falsificação de documento, nem o nome dele escreveram certo. A defesa de Martins questiona a atuação de Moraes, que é o relator da ação penal envolvendo a trama golpista. Segundo advogados, o ministro não tem respeitado a legitimidade da defesa do ex-assessor e tirando dele direitos básicos, como permissão para realizar entrevistas, por exemplo. No entanto, André também não fez nenhuma movimentação no processo desde julho desse ano. Na denúncia oferecida pela PGR, Felipe Martins e Ferreira Lima respondem por crimes de organização. Essas palhaçadas todas. Agora, na verdade, do fato, uma só. O André pode, igual eles fazem. A gente não entende muito do jurídico, né? Mas o que nós observamos nesses últimos anos eles fazerem, o André pode fazer também. Ele é ministro como os outros. Imagina, dá uma canetada lá e acaba com toda essa barbaridade. E o Xandão que vai chorar na cama, que é lugar quente. Pode ali, pá, e acabar com todo esse pesadelo. Ele já está como relator do caso Felipe Martins e agora, né, do coronel, aí, tenente coronel Ferreira Lima. O que o André pode fazer? Ele pode sustar tudo, né, meus amigos, acabar com toda essa barbaridade. Ele tem esse poder para isso. A hora de fazer alguma coisa é agora, porque a gente não aguenta mais injustiça sendo realizada nesse país. Todo mundo sabe que não teve golpe nenhum. Todo mundo honesto, eles utilizam isso para poder prender quem eles entendem que não consegue, eles não conseguem de nenhuma forma tentar brecar o sucesso. Como eu disse ontem aqui no canal, imagina o presidente Bolsonaro hoje com os seus direitos políticos, né, estabelecidos e podendo andar pelo Brasil. Não tem chance alguma para esse sujeito. Se ele já está na frente nas pesquisas, as pesquisas mostrando isso. Só o Quaest lá do Banco Genial, que está sendo investigado por todas essas barbaridades que a gente viu a semana passada, que essa operação aí pode ter certeza, tá? Era para 2 fatores: abafar o escândalo da CPMI que está acontecendo lá e está a todo vapor, porque inclusive ontem, olha só, foi pedido para o André analisar, né, relator da CPMI, a prisão de vários investigados. O André vai ter que decidir. Relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, que vem fazendo um trabalho maravilhoso, apresentou ao colegiado uma lista de pedidos de prisão preventiva contra investigados por envolvimento na fraude contra aposentados. A lista de Gaspar será submetida ao colegiado na comissão para, na sequência, ser aprovada e enviado para o STF para que o relator ministro André Mendonça decida sobre os pedidos de prisão. Os alvos: Maurício Camisotti, empresário; Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS; André Paulo Fidelis; Virgílio Antônio Ribeiro Oliveira e Eric Rodrigues. Tinha vários, e Ramon Rodrigues do Novaes aqui, ó. Tinha vários deputados do PT ontem na CPMI tentando proteger o Careca do INSS. Os caras estão desesperados. Ele pode matar 2 coelhos numa cajadada só e fazendo justiça. Ninguém está pedindo que ele não faça justiça. Faça justiça. Faça justiça. É o que o Brasil inteiro precisa nesse momento tão complicado que a gente está atravessando, né? Imagina,
o desespero desses personagens. E só vai fazer, como eu disse, justiça. Com as barbaridades que a gente está vendo aqui. E falando em injustiça e tal, né? O fato que esses ministros se acham deuses, e justamente esse aqui, que não gosta de ser chamado de gordola, né? Ficou ofendido, queria prender o monarca porque chamou ele de gordola, quer prender todo mundo. Gente, eles acham que eles estão comandando na Suprema Corte os estados. Esse cara era governador, esse cidadão aqui era governador do Maranhão. É um dos estados mais pobres do Brasil, um dos mais pobres. O cara foi governador por 2 mandatos. E lá é aquele coronelismo, né? Eles acham que um estado é uma fazenda gigantesca pertencente a eles. E eles fazem absolutamente todo tipo de maldade. Uma mulher ousou questionar o Flávio Dino num voo para Brasília, né? Olha só, como uma pergunta de uma cidadã virou uma tentativa de agressão na manchete da mídia militante. Flávio Dino se envolveu em uma confusão dentro de um avião na tarde de ontem, antes do voo partir de São Luís rumo a Brasília. Era 4h40 da tarde. A mulher parou diante da poltrona de Dino, deve ser uma poltrona meio grande, né? E questionou onde o comunismo deu certo. Só fez isso. Onde o comunismo deu certo, Dino? O Flávio Dino está aqui na aeronave. Dino, que já foi governador do Maranhão pelo Partido Comunista do Brasil, ficou calado. Acho que quem cala consente, né? Na sequência, um policial entrou no avião da Latam, conversou discreta e educadamente com o ministro. O agente então foi até a mulher, que o abordou e perguntou seu nome. Uma passageira que presenciou a cena relatou que o policial comentou que vivemos num país democrático, mas certos comentários devem ser evitados para que os ânimos não fiquem inflamados. Ou seja, você paga o servidor público e você não pode questionar. Ele sempre falou que ele amava, que ele tinha um prazer inenarrável de ser comunista, né? E a gente vê que para ele deu certo o comunismo, não para o Moro. Para ele deu certo. Porque quem colocar o comunismo, a gente vê que ele está com um comunismo até, podemos dizer, fora dos limites, né? Bem comunista, bem comunista. Muito comunista, né? Conhece aí, né, Ele então citou o direito internacional e disse que qualquer manifestação durante o voo seria relatado à polícia em Brasília. Olha a manchete desse sujeito aqui da Globo, do tal do Lauro Jardim. Mulher tenta agredir Flávio Dino em voo para Brasília e é abordada por policial. Em nenhum momento ela tentou dar porrada, ela tentou dar pancada. Agredir para mim é isso. Que tenta agredir. Gente, como esses jornalistas da Globo, eles são totalmente nefastos. Que ele tinha que ter mulher, critica Flávio Dino em voo e é abordada por policial. Critica, não agride. Agressão é outra coisa. Agora o pior foi a desculpa do Dino aqui, ó. Olha o sujeito, todo do Lauro Jardim, esse sujeito aqui. Que tenta agredir. Na onde que a agressão verbal? Rapaz, o Flávio Dino, traz aqui o André Marcília, olha a diferença de ministro do André. Você já viu o André ser interpelado e fazer essa palhaçada aqui? Nunca. A matéria afirma que a agressão se deu com a frase Dino está aqui, onde o comunismo deu certo, ponto de interrogação. Segundo o jornal Falar, é agressão. Segundo a assessoria do ministro, houve clara, olha como eles tratam os brasileiros. O Dino falou que ela estava tentando incitar uma rebelião a bordo. Uma rebelião. Pessoas que estavam na aeronave viraram presidiários, viraram bandidos. Que a mulher tentou incitar uma... Que rebelião é essa? Rebelião. Ou seja, o sujeito já trata a sociedade brasileira como criminosos. Qualquer um que criticá-lo vira bandido. E tenta ir fazer um motim, uma rebelião contra uma autoridade divina. Divina. E ele
político de anos, virou ministro. Rapaz do céu. E aí ontem sai a informação, olha que sorriso lindo, sorriso de um bom vivan, né? Filho de Lewandowski, que é ex-ministro do Supremo e hoje ministro da Justiça, advoga para a empresa ligada ao PCC, alvo da Polícia Federal, MPSP e Receita. Lógico, todos precisam do advogado. Mas como que o pai vai conduzir o processo depois que saiu essa informação? Que o filho de Lewandowski... Eu tinha acompanhado o vídeo do Geyer no sábado, mas estava esperando o pessoal colocar aqui, porque vocês já viram, né, como são as coisas. Ele é advogado das empresas investigadas e o pai está investigando as empresas. Rebelião a bordo. Rapaz do céu. Olha. Vá André e faça justiça, pelo amor de Deus, André, o Brasil inteiro espera esse momento histórico. Vá e faça justiça, André. O Brasil inteiro está com você, é o divisor de águas realmente, a hora é agora. O Brasil inteiro acompanha atentamente todas essas barbaridades, porque essas aqui tá de lascar, né? Henrique de Abreu Lewandowski, filho do ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, é um dos advogados da Terra Nova Trade, empresa vinculada ao esquema de fraude bilionária que envolve o primeiro comando da capital. A apuração do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Federal, da Receita Federal mostra relações entre a facção criminosa e o setor de combustíveis e instituições financeiras. O caso foi exposto na Operação Carbono Oculto. Henrique Abreu Lewandowski consta em ações na Justiça como defensor da empresa Terra Nova Trade. A empresa, segundo a investigação da Federal, teria sido instrumentalizada para gerar créditos tributários falsos, inflar preços em transações internas e lavar dinheiro do crime organizado. Agora, o que surpreende, né, o Brasil inteiro, os fatos que estão saindo, né, meus amigos, dessa operação toda, né, que aconteceu aí na semana passada. A gente vê umas coincidências, né? Repararam? PCC já é a quinta força de distribuição de combustível e conta com 5 usinas. A ANP suspende contratos de monitoramento. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, foi praticamente aqui fechada, não tem mais dinheiro para sustentar a agência. Lula libera 35% de etanol na gasolina. Vocês repararam? Ele liberou 35%, mas por enquanto estão jogando 30% de álcool na gasolina. Que veículo dá conta de andar um veículo a gasolina com tanto álcool assim? Esses carros mais modernos aí, que é somente a gasolina, esses importados, né? Vai ter um problema muito sério aí. Não para as vezes quem compra um carro novo agora. 2 anos aí é um prazo que eu acho que não vai dar problema, tá na garantia e tal, né? Mas quem compra esse carro 3, 4 anos daqui para frente, o cara vai ter uma dor de cabeça, gigantesca. E aqui você vê até a imprensa militante da época, Reinaldo Azevedo, relações perigosas, as Farc, o PT e o governo Lula. Vocês vão entender por que publica o documento acima, assinado por Dilma Rousseff, então ministra da Casa Civil e agora pré-candidato ao PT à presidência. Reportagem no Estadão. Na época que esse cara era sustentado aí pelo PSDB, que era PSDB e PT, né? Ele era da ala do PSDB. Agora virou PT e PSDB e tudo junto e misturado e todo mundo sabendo a verdade. Rapaz, esse pessoal, eu vou te contar. Haja criatividade, use a criatividade para você imaginar quem são esses personagens em sua essência. Solta o dedinho aí no like, maceta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família. André, faça a diferença, o Brasil inteiro espera isso, tá? Já já eu volto com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.